Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, terça-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. Que você tenha um dia maravilhoso, uma terça-feira especial, na presença do Senhor, no mover do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a bênção do Senhor não acrescenta dores, e que a graça e a presença e a plenitude da vida abundante se estabeleça, se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor. Bom dia, Eva, Deus abençoe, Carlos, filhas, genros, netinho, Deus abençoe também, João, Roseli, Ângela, familiares, o Senhor esteja sobre a tua vida, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, a presença, o poder de Deus sobre você, Kátia, Raquel, o Senhor esteja sobre cada família, Magda, Sueli Felinto, Josué, Joel, familiares, ministérios, igrejas, o Senhor esteja sobre a tua vida, apóstolo Rubem Matias, seu ministério lá no Rio de Janeiro, a presença, o poder de Deus sobre cada um dos seus familiares, seus queridos, também a igreja, uma grande bênção em nome de Jesus também, a presença, o mover de Deus sobre Valti, Deus abençoe, Sônia Araújo, o Senhor esteja sobre a tua vida, Cida, filhos, genro, nora, Deus abençoe também, o Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, Amanda, familiares, Fábio, filhos, a presença, a graça, a glória, o mover do Senhor, meus pais, minhas tias Rosália, Alzira e também todos os meus tios, seus filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a presença, o poder, o mover de Deus se derramando, seu João, Dona Dária, também o seu Toninho, Dona Nadir, todos estejam sendo visitados, abençoados na plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Bispo Antônio, bom dia, a paz do Senhor, bom dia, Bispo Antônio, o Senhor te abençoe, Sueli, esteja a Sueli também, Sueli Felintro, sua casa, sua família, e o Bispo Antônio, junto com seus queridos, Priscila, Suzy e todos aqueles que fazem parte da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor no livro de Mateus, e hoje eu quero começar a ler um outro capítulo, Mateus capítulo 12. Falamos um pouco sobre ser humilde, ser manso, que são os dois fundamentos do reino dos céus, porque o humilde, o pobre, a gente chama mais dentro daquilo que significa a palavra, tanto no hebraico como no grego, ser pobre de espírito e também ser manso. O pobre de espírito, por quê? Porque o pobre de espírito é o reino dos céus, O reino dos céus tem os seus, vamos dizer assim, os seus cidadãos. E os seus cidadãos, na sua totalidade, são pobres de espírito. Por que pobres? Porque têm a consciência de quem é Jesus Cristo. Porque têm a consciência de quem eles são. E porque eles têm a consciência de quem eles são e de quem é Jesus Cristo, quem é o rei deles, então eles estão habilitados a estarem como cidadãos desse reino. E também os mansos. Por que manso? Porque o manso é aquele que tem domínio sobre si, não sobre os outros, mas sobre si. E não obstante ele saber de si, ele ter o entendimento das suas qualidades, suas características e também das suas fraquezas e fragilidades. Mas ele abre mão. Ele abre mão pelo outro, Então, o manso, ele faz o quê? Qual é o seu atributo? Ele vai herdar a terra. Ou seja, os novos céus e a nova terra será herança dos mansos que fazem toda a diferença
porque não são pessoas levadas aos sentimentos, né, à flor da pele, não são pessoas extremas, mas são pessoas cordatas, pessoas que têm uma, não apenas no sentido de ser uma pessoa, né, assim, passiva, não é nada disso, mas é uma pessoa que tem a consciência daquilo que está acontecendo ao seu redor, mas mesmo assim ele permanece fiel à sua constituição, ao seu chamado, e ele sabe que ele é pobre de espírito. Então Jesus diz assim: venha a mim e tomai do meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Por quê? Porque eu sou humilde de coração e manso. Ou seja, o Senhor Jesus pontua essas duas bem-aventuranças como principais dentro de todas as bem-aventuranças, as beatitudes, né? Como uma tradução mais tradicional, mais clássica chama, né? E Jesus está falando de todas as beatitudes. Eu sou, e no meu caráter carrego como principal, né? Como prioridade, o ser humilde de coração e manso. Então é uma grande bênção a palavra do Senhor, porque ela vai se completando e ela vai se explicando, né? E aí você vai falar: mas Jesus, por que eu é pobre de espírito? Porque Jesus sabia quem ele era. E daí a sua mansidão. Porque ele poderia, desculpe o termo, chutar o pau da barraca, né? Falar: vamos parar com essa brincadeira aqui, chega, já foi longe demais. Não, ele se fez menor. Ele se fez menor conscientemente. E a maior prova disso é quando ele está no finalzinho do seu ministério e os seus discípulos ainda não tinham entendido, ainda não haviam desculpe, ainda não havia compreendido, e aí eles ficam, né, se debatendo quem seria o maior na corte, entre aspas, né, no novo reino de Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz o quê? Ele se despe da sua túnica principal, ele pega uma bacia, ele vai até lá fora, ele busca água, né, limpa, água potável, ele enche aquela bacia, ele cinge os seus lombos e vai lavar os pés dos discípulos. Por quê? Porque ele havia percebido que agora não era mais o falar. Então ele se mostra humilde, pobre de espírito, e ele se mostra também manso em relação a tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E a sua atitude falou muito mais do que todas as palavras, e ninguém mais do que ele, né? Do que todas as palavras que ele poderia se utilizar. E isso é uma grande bênção. Então, quando a gente vai para o capítulo 12, a gente vai diante de uma atmosfera, diante de um sentimento, diante de uma postura tão maravilhosa, tão perfeita, mas ao mesmo tempo tão acessível, tão disponível, tão disposto em Jesus Cristo. Aí você vai falar: mas você não vai ler o capítulo 12? Por que você está se referindo ainda ao finalzinho do capítulo 11, versículos 28 a 30? Exatamente porque ele abre, vamos dizer, nessa inspiração que o Senhor Jesus começa o capítulo 12. E é agora que nós vamos ler, que diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados,
os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é o maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Gente, é uma dentro da palavra de Deus e dentro da lei, né, de Moisés, e nessa lei inseridos os 613 estatutos, o Senhor Jesus aqui, ele está mexendo num vespeiro. Primeiro, falando do sacerdote. Segundo, falando do templo. Terceiro, falando do sábado. Ele aqui, desculpe o termo, ele chamou para briga toda uma casta, né, sacerdotal, farisaica, né, ou seja, toda a classe dos fariseus, também toda a classe dos saduceus. Ele chama, vamos dizer assim, para um conflito que tomaria proporções muito grandes, a ponto de quererem matar Jesus a qualquer preço. Tal foi, aos olhos desses, vamos dizer assim, a petulância com que Jesus, aos olhos deles, né? A petulância com que Jesus os confrontou, falando de sábado, de templo, de lei e falando do sacerdócio. Meu Deus, aí é mexer com o vespeiro, porque está mexendo com a classe mais rica, mais poderosa daquele tempo, a gente já conversou sobre isso, que eram os saduceus. Então os saduceus, a gente poderia chamar hoje da classe dos liberais, né? Do grupo dos liberais. Os fariseus era a classe dos conservadores, do grupo dos conservadores, né? Os zelotes, né, que era outra classe, era do grupo dos, vamos chamar assim, vamos dizer, dos políticos. O grupo dos zelotes eram aqueles que entendiam que o povo de Israel deveria sim tomar conta de maneira bélica, se fosse necessário, né? Como se fosse uma intifada, como se fosse um grupo de militantes, e se fosse necessário pegarem armas contra aquele status quo, né, que era o Império Romano naquela região. Então você tinha a classe dos saduceus, que eram os liberais. Você tinha a classe dos fariseus, que eram os conservadores. Você tinha a classe dos zelotes, que eram aqueles que criam numa força armada, consistente e armada. Você tinha a classe dos essênios, que a gente já conversou quando a gente falou sobre João Batista, que eram os dissidentes do sacerdócio e também, alguns deles, dos fariseus. Então, veja só o que Jesus está mexendo aqui. Jesus está mexendo com os liberais, Jesus está mexendo com os conservadores, Jesus está mexendo com aqueles que tinham e entendiam que a ação não poderia ficar apenas no âmbito, né, espiritual, da palavra de Deus, não. Porque o povo que tinha Deus no seu coração tinha que tomar conta, tinha que fazer valer o seu credo. Porque filho de Deus não era vaquinha de presépio, tinha que ir para frente, tinha que ir fazer alguma coisa. Não podia ficar apenas, aos olhos deles, num estado contemplativo. Já os essênios não. Os essênios achavam que todos aqueles que serviam a Deus e que não concordavam com nada disso, que os outros grupos também não concordavam, deveria ir para uma vida monástica.
rechaçar tudo que era da civilização, da cultura metropolitana, da cultura, entre aspas, tecnológica da época, e deveria voltar às condições de Abraão, as condições, vamos chamar assim, nômades, né? De uma cultura já milenar, há muito tempo, e eles deveriam voltar e reescrever toda a história do povo de Israel sobre aqueles que serviam a Deus, aos olhos deles, de fato, né? Praticando o batismo do arrependimento, se abstendo das comidas da civilização, comendo mel e abelhas, desculpe, mel e abelhas não, mel e gafanhoto, se comesse abelha não tinha mel, né? Então era mel e gafanhoto e pronto. Então Jesus está diante de 4 grandes expectativas. Se você olhar num contexto mais social, né? Então eram fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Não vamos contar nem os herodianos, que aí então, né, aqueles que achavam que a família herodiana, ou seja, a família de Herodes e os seus filhos e os seus descendentes seriam os ungidos de Deus. Mas eu não vou nem falar deles. Vamos ficar só nos 4. Olha o que Jesus está fazendo quando ele começa a falar do sábado. Ele está mexendo com os saduceus, ele está mexendo com os fariseus, ele está mexendo com os zelotes e ele está mexendo com os essênios. Porque Jesus não encaixava em nenhum grupo. Jesus, ele não respondia favoravelmente a nenhum grupo. Então Jesus está, por assim dizer, começando a ficar sozinho. Jesus não tem qualquer apoio de ninguém nesse sentido. Porque ele não preenchia a pauta dos saduceus, que era o grupo mais forte, era o grupo rico, que eu chamo hoje de grupo dos liberais, né? Que é exatamente o que os liberais pensam. Ele não preenchia e não respondia ao grupo dos fariseus, que são os conservadores. Também não. Ele não preenchia, ele não respondia aos anseios dos grupos, do grupo dos zelotes, que tinha sim, o povo de Deus tinha que fazer a diferença, tinha que pegar em armas, se fosse necessário. Mas era para se rebelar contra o status quo, ou seja, contra esse ambiente político corrupto, de suborno. Deveria ir. E também Jesus falava que o reino dele não era daqui, não era terreno. Em quarto, Jesus também não respondia, não preenchia os anseios dos essênios, que era rechaçar toda uma civilização, toda uma cultura, vamos chamar assim, metropolitana, e se colocar contrário a tudo aquilo que dizia respeito àquela geração e voltar à geração de Abraão, a geração de um povo nômade, que não tinha casa fixa, que vivia pelas encostas, pelas cavernas, numa vida monástica e completamente, né, desculpe, hoje a gente pode chamar assim, dentro de uma cultura franciscana, né, daquilo que a gente entende dos franciscanos lá, do grupo dos franciscanos da Igreja Católica. Então, Jesus estava frustrando todos os grupos. Agora, quando ele mexe com o sábado, então ele está mexendo com todo mundo ao mesmo tempo. Porque o sábado era um patrimônio tão forte, mas tão forte, que no sábado, pelo menos esses 4 grupos, eles concordavam numa coisa, no sábado.
Se não no templo, se não no sacerdócio, mas no sábado eles concordavam. E Jesus está mexendo no sábado. Então é por isso que eu estou falando para você que está mexendo no vespeiro. Vamos voltar aqui, diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. A lei era o seguinte, você entende isso lá no livro de Ruth, né? A lei era o seguinte, tinha plantação de qualquer coisa, aqui está falando de milho, né? Mas como que se amparava os necessitados? Bom, para quem tinha uma agricultura, tinha uma fazenda de plantações e tal, era o seguinte, que tudo que caísse na terra, que não fosse o momento da colheita, até mesmo o momento da colheita, porque você vê lá em Boaz, que Boaz, no momento da colheita, até pede para que as pessoas deixem cair algumas coisas para que Ruth e Noemi poderiam pegar. Mas não tanto assim, vai. Mas tirando o dia da colheita, tudo que caísse da árvore, o necessitado poderia pegar. Ele tem autorização pela lei para entrar, né, nessa propriedade privada e pegar aquilo que caía no chão. Então os discípulos foram até esses lugares e pegou no chão, com certeza, as espigas de milho. Vamos lá. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Bom, aqui Jesus está explicando, não vou ler a passagem, porque o próprio Senhor Jesus está explicando por que aconteceu. É o momento de Davi e seus homens que estão com fome, né? Ninguém ao redor queria dar alguma coisa de comer a Davi, porque corria risco. O Saul havia ordenado que toda e qualquer pessoa que ajudasse Davi seria inimigo da coroa naquele momento. Davi, sabedor disso, ele foi num ambiente, vamos chamar assim, num ambiente neutro, né? Então ele vai no templo, porque ele falou, bom, no templo tem pão. Então vamos comer pão, senão a gente vai morrer de fome. Então Davi ele foi para um ambiente neutro porque ele não queria comprometer ninguém. Ele sabia da ordem, ele sabia da lei de Saul e ele conhecia Saul. Saul mandava matar mesmo, quando ele próprio matava. Então Davi, conhecedor disso, ele faz o quê? Ele vai num campo neutro. Qual era o campo neutro? Era do templo. Porque se o sacerdote tivesse compaixão, misericórdia de Davi, desse de comer, Saul, entre aspas, Saul não iria matar o sacerdote, não se levantaria contra o sacerdócio de Israel. Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo. Bom, parando aqui, e se não der tempo amanhã a gente conversa mais, mas parando aqui, o sacerdote, por que Jesus fala diretamente agora? Porque ele fala de Davi, que aos olhos da lei cometeu um pecado, mas o sacerdote lhe deu de comer. O sacerdote não somente lhe deu de comer, mas o sacerdote deu a espada. A espada que um dia Davi, lá na sua juventude, na sua adolescência, na sua tenra idade, como dizem os antigos, ele pegou a espada, com a própria espada de Golias, ele matou Golias. Aquela espada estava consagrada diante do Senhor, porque foi um momento único naquela cultura, naquela geração, um momento único. E aquela espada estava como, vamos dizer, a oferta, né, de todo o povo, de Davi, de todo o povo, no altar do Senhor. Então o sacerdote colocou aquela espada como um símbolo da manifestação de Deus através do seu povo, se utilizando de um adolescente
pequeno, um adolescente sem qualquer experiência bélica, mas por causa da palavra do Senhor, daquilo que ele entendia como patente espiritual, porque ele chama, e Davi já chama naquela época, do exército do Deus Altíssimo. Ele chamava o exército de Saul como o exército do Deus Altíssimo, né? E ele, no nome do exército do Deus Altíssimo, ele mata e ele corta a cabeça de Golias. Então aquela espada está consagrada diante do altar do Senhor. E aí, quando ele vai comer com fome, o que o sacerdote faz? O sacerdote lhe dá de volta a espada. Ou seja, o sacerdote não apenas lhe dá de comer, mas o sacerdote referenda, ele confirma, ele ratifica o chamado de Davi, abençoando a Davi com aquela espada que era um símbolo para o povo. E Davi toma aquela espada novamente. Puxa vida, agora Jesus está mexendo numa situação, né? E aí, se não bastasse, agora ele diz o seguinte: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por que os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Porque dava muito trabalho, porque era no sábado que as pessoas afluíam ao templo e levavam as suas ofertas, os seus sacrifícios, fosse semanal, fosse diário, ou fosse mensal, ou fosse anual. Era no sábado. Então eles tinham, né, a prerrogativa de se dirigirem, e eu já falei isso ontem, né, de acordo com a distância que os rabinos ensinavam nas sinagogas daquela região, eles iam com os animais e ofereciam ao Senhor, mas dava trabalho. Por que dava trabalho? Porque tinha que pegar aquele animal, tinha que levar, puxar aquele animal até o lugar do sacrifício, tinha que degolar o animal, tinha que, vamos dizer assim, levantar o animal. Aí você vai falar, mas um cabritinho, uma ovelhinha é leve. Mas um novilho não, um bezerro não. Né? Outros animais eram difíceis, tinha que ter muito trabalho, era um suador. E o sacerdote fazia isso o dia inteiro, a exaustão. Então Jesus está falando, vocês estão falando do trabalho no sábado, que não se trabalha. Mas e os sacerdotes que trabalham e ficam sem culpa? Por quê? Porque a regra, a lei, como que absolvia o próprio ato, mas também era um trabalho. Então Jesus está falando, os sacerdotes vão até o templo, têm os seus trabalhos sacerdotais no dia do Shabá, no dia do sábado, no dia do descanso, e ninguém fala nada, e eles se sentem sem culpa. Por que eles se sentem sem culpa? Porque eles entenderam, na consciência deles, na racionalidade deles, de que aquilo não era um ato de pecado. Agora Jesus está falando, vocês acham que não é um ato de pecado, portanto não é. Agora, nós que fomos até as espigas lá comer, porque estávamos com fome, aí vocês estão falando que é pecado? Então Jesus está confrontando exatamente uma coisa muito séria. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus aqui se coloca como maior que o templo e Senhor do sábado. Maior que o templo e Senhor do sábado. E a gente vai conversando mais a respeito, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela tem tanto a ensinar, ela tem tanto a nos edificar, a nos exortar, e ao mesmo tempo ela fala de um Deus maravilhoso que entregou o seu Filho a despeito de tudo e de todos. E nós somos aqueles que estamos recebendo esse mover através e por causa de Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Vamos orar?
Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos? Então vamos lá. Eu sempre oro porque eu vou escrevendo num papelzinho, né? Mas você, se quiser, pegue aí as fotos, as pessoas queridas que você tem orado e clamado. Eu tenho orado e clamado, e hoje, de maneira especial, pedindo sobre a Fernanda, né? Uma mocinha, uma jovem, né? Que está hoje sofrendo uma intervenção cirúrgica na tireoide, né? E nós estamos orando por ela, também sobre a dona Ruth, que está saindo da UTI, possivelmente esses dias, e também orando por muitos aqui, e nós colocamos tudo diante do Senhor e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra maravilhosa. E como dizem os teólogos, Jesus é vamos dizer, a manifestação hermenêutica da Bíblia. Ele explica a Bíblia através da sua vida. Por isso, a ti todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor, porque nós temos esse Deus, esse maravilhoso Senhor e Salvador e Libertador, que não fez por menos, mas em tudo Ele se fez, Ele se entregou, Ele se tornou oferta, Ele se manifestou, Ele se fez enfermo, Ele se fez maldição, Ele se fez pecado, não obstante Ele não estar enfermo, não obstante Ele não ser um pecador, não obstante Ele não ser maldito, mas Ele se fez por nós e pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós te engrandecemos e te louvamos, porque nós dizemos sim a essa aliança, a esse mover de vida, a essa plenitude da graça, a essa plenitude de amor, que o Pai o entregou e Ele próprio se entregou também por nós na cruz do Calvário. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos, os nossos familiares, os nossos, ó Deus, aqueles que são caros, que convivem conosco. Ó Deus, o avô, a avó, os tios, os pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, tocando nos nossos corpos, nas nossas veias, artérias, coração, fígado, rins. Derrama-te, ó Deus, tendões, ciático, toda dor, todo quadro clínico, todo sintoma, nós repreendemos e declaramos o poder da vida, o poder da graça, o poder da restauração, da reconstrução, da ressurreição. Derrama-te, ó Deus, com teu poder, com estas águas curadoras que descem do limiar do templo, sobre a Fernanda, sobre a irmã Ruth, ó Deus, sobre o Marcel, o Márcio, a Mariana, sobre todos que estão conosco aqui, a tua plenitude, os nossos queridos, visita, toca, restaura, sara. Ó, nós repreendemos o coma, nós repreendemos esses diagnósticos, repreendemos a enfermidade e declaramos o poder da vida, o mover da vida, porque vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e nós vivemos a vitória do Deus vivo em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. São tantas famílias enlutadas, mais de 230 mil famílias, Senhor, que choram desesperadamente por essa tragédia da pandemia. Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Traz o teu vigor, da tua vitalidade a despeito dessas guerras de narrativa, de conflitos políticos, em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Derrama-te sobre o nosso povo, visita, cura, restaura, traz a tua imunidade, traz a tua resistência, sara a nossa terra, a nossa nação brasileira. Derrama-te, ó Deus, trazendo saúde, trazendo bem-estar. Vem com o teu amparo, com o teu consolo, com o teu conforto. Derrama-te com a paz que excede o entendimento. Vem sobre nós,
perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, como povo, como nação, tem misericórdia, sara a nossa terra, sara o nosso povo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, e não lhe falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor venha com a sua abundância sobre a tua vida e venha com o seu suprimento, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. E quem pode separar do amor de Deus? Ninguém, nem morte, nem vida, nem futuro, nem presente, nem passado, nem anjos, nem demônios, nada pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Por isso que o Senhor te abençoe, você tem uma terça-feira maravilhosa, muito especial, e amanhã a gente está de volta, a partir das 10 horas da manhã. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente. A graça, a plenitude do Senhor se derrame assim abundantemente sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um beijo para vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau, até amanhã.